E aí, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Uma ótima noite aqui para todo mundo que está presente. A sala está cheia. Que é isso? Bom demais. Olha só, o pastor Rafa me deu uma missão aqui de falar sobre planejamento, né? E eu pensei, o que eu vou falar sobre planejamento? É um tema que eu gosto pra caramba, mas eu percebo que, na maioria dos casos, os problemas que eu sempre vejo de não acontecer o planejamento é na execução. A execução do planejamento é que está o segredo se o planejamento vai funcionar ou não. Você pode ter um planejamento lindo, maravilhoso, mas se não tiver uma boa execução, vai virar um lixo, não vai servir para nada. E se você tiver, às vezes, um planejamento mais ou menos, você pode ter uma boa execução e ter sucesso no teu projeto. Então, é isso que eu vou trazer aqui um pouco para vocês. Eu vou tentar trazer de uma forma bem prática para o dia a dia da gente. Eu podia falar sobre planejamento empresarial, que é bem mais complexo, mas vamos trazer para a nossa realidade. Como é que eu posso aproveitar bem um planejamento para a minha vida, para alguma atividade da minha carreira, ou do meu momento? Eu estou querendo estudar para passar num concurso, ou para fazer uma posição nova na minha empresa. Então, vamos dar uma olhada como é que a gente pode fazer isso bem feito. E aí, eu trouxe 2 vídeos aqui para a gente poder analisar, e a gente pode ficar um pouco triste, mas não tem problema não. Depois a gente passa por cima disso aí, porque a gente não pode ficar olhando para trás, né? Mas olha só, eu trouxe aqui a entrevista do técnico da Bélgica, logo após o jogo do Brasil, e eu gostei muito do que ele falou. No início eu fiquei bem chateado com ele, eu fiquei bem irritado, porque quando ele falou ali, eu falei assim, pô, esse cara tá meio cheio de marra aí, pô, falando que isso, aquilo, outro, nunca perdeu taticamente um jogo. Mas vamos ver o que ele fala, e isso pode acontecer se você executar bem um planejamento. Vai precisar aumentar o volume aí. Vamos lá. Olha, incrível realmente, algumas vezes apenas aceitar que o Brasil tem essa fineza, essa qualidade. Eles não aceitavam, eles não estavam se sentindo derrotados, não queriam desistir, eles fizeram realmente alguma coisa especial. Esses garotos merecem realmente todo o reconhecimento, e acho que na Bélgica todos estarão muito orgulhosos. Tivemos aqui um duplo trabalho lá no centro, Lukaku pela direita. Como que você tomou todas as suas decisões táticas? Olha, taticamente, eu nunca perdi um jogo por conta de decisões táticas. Na verdade, a execução da tática é que é o importante, e ela foi magnífica. Quando você diz para alguém que vamos jogar de uma determinada forma, como jogador você tem que ser muito corajoso para aceitar isso. E esses garotos, eles são ótimos porque eles mudam de posição tática e conseguem fazer o melhor disso. Fazer com que aconteça o esquema tático é diferente de simplesmente conceber isso. E, é claro, nós sempre damos oportunidades aos jogadores e eles aproveitaram com perfeição. É isso aí. Ele está falando sobre tática, né? Mas eu estou trazendo isso aqui para o planejamento, que tem tudo a ver, cara. O que ele falou foi incrível para mim, porque no início ele falou, eu nunca perdi um jogo taticamente. Porque no futebol eu posso fazer que é a melhor tática, mas se a execução da tática não for boa, cara, não adianta. Ali é muito rápido, tudo acontece muito rápido. A gente fala 90 minutos é muito tempo, mas é muito rápido, principalmente para quem está jogando ali. Parece que dá uma cegueira em certos momentos ali, que você não consegue nem saber o que você está fazendo. E eles conseguiram realmente executar muito bem o que o técnico falou, o que o técnico estava planejando ali, tinha de plano para o time. Mas vamos olhar uma outra entrevista, que se você não executar bem o teu planejamento, pode acontecer isso aí. Quero fazer uma análise geral do jogo, e não vou entrar em individualidades, porque é muito desumano colocar em individualidades, a gente tem que olhar os 2 lados da moeda. E eu entendo o futebol, entendo mais do que o futebol, a vida como um contexto, como um conjunto. E do outro lado, uma equipe de qualidade num grande jogo, onde nós tivemos grande parte dele dominando, criando oportunidades. Na efetividade, a Bélgica conseguiu traduzir isso em gols, apesar de um número menor, porém efetiva. E traduziu isso que foi não uma superioridade em termos de desempenho, mas uma superioridade em termos de efetividade à condição do jogo.
Olha só, o Tite aqui falou duas coisas super importantes. Ele falou que eles foram mais eficientes, não é? E aproveitaram melhor as oportunidades ali. Ou seja, o Brasil, não é minha opinião aqui sobre futebol não, porque a gente está trazendo para planejamento. Mas o Brasil jogou com muito coração, cara. Jogou com coração pra caramba. Os caras chegaram, estavam correndo pra caramba ali, estavam para lá e para cá, mas estavam até meio perdidos taticamente, porque a Bélgica conseguiu ali anular ali o esquema tático do Brasil e conseguiu ficar na vantagem no momento ali crucial, meu irmão, porque Copa do Mundo só tem aquele momento ali para você fazer tudo que você tem que fazer em 90 minutos, é tudo ou nada. Se não acontecer, não vai acontecer nunca mais. Então, eu trouxe esse livro aí para vocês logo no início aqui. É um livro que eu gosto muito, e eu separei uma frase dele ali: um planejamento medíocre como execução competente dá resultado, o contrário não. Pode parecer duro isso aí, mas é muita realidade. Esse livro, Execução, é do Larry Bossidy. Eu olhando lá, estava aparecendo R, tá vendo? Beleza, agora é Rossidy, beleza. E da Ran Charan. Esse livro é muito bom, cara. Ele é baseado em muitas ações que o Jack Welch fez durante a GM, durante o tempo áureo da GM, que foi um crescimento estupendo, e ele era muito focado em execução. Ele era muito focado em execução, e para vocês terem ideia, mesmo ele tendo diversos desafios ali na GM, tendo muita gente trabalhando, ele focava em um objetivo por vez. Que ele falava, cara, se eu trouxer mais de um objetivo pessoal, vai arrebentar tudo. Não é que um objetivo fosse uma ação, era um objetivo gigante que ia determinar ali diversas ações, milhares de ações, até chegar no ponto de venda e tudo mais. Então, esse livro é bem interessante para vocês pegarem e darem uma lida nele. E essa frase aí, eu gosto muito dela: um planejamento medíocre com uma execução competente dá resultado, o contrário, não. E aí, então, como é que você pode executar um planejamento eficiente sem ser engolido pelo dia a dia, né? Porque a gente planeja, é uma maravilha, é uma coisa muito boa a gente planejar, está no papel ali. E a prática? Aí entra uma frase que eu gosto muito, que até o Henrique também adora: na prática a teoria é outra. Então, como é que você não é engolido pelo dia a dia? Porque, vamos pensar, como é que se planejava antigamente? Você fazia planejamento de longo prazo, nada contra isso, não tem problema nenhum. Planejamento de médio prazo e planejamento de curto prazo. Cara, só que hoje em dia os ciclos estão muito pequenos. O ciclo da mudança está realmente ridículo de pequeno. Ciclos que aconteciam em 6 anos, agora acontecem em 6 meses. Se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente não imaginaria que há 5 anos atrás a gente está chamando um carro pelo celular e ele está parando na tua porta em 1, 2 minutos, cara. É muito louco. Então, eu falo que o planejamento hoje em dia não é mais uma imagem, ele é vídeo, ele muda o tempo todo, cara. Então, você tem, lógico, planejamento a longo prazo, mas você está revisando ele ali todo o tempo e fazendo todos os ajustes necessários para você ir corrigindo a rota de acordo com o que está acontecendo, com as variáveis todas que tem hoje em dia, né? Principalmente com a tecnologia, é uma curva de crescimento muito exponencial. Então, as coisas acontecem muito rápido, não dá para a gente ficar pensando ou fazendo, às vezes, as mesmas coisas como a gente fazia há 1 ano atrás, 2 anos atrás, porque provavelmente a gente já está ficando perdido aí no meio do caminho. E o primeiro ponto, cara, que você precisa ter no teu planejamento é clareza. Não é uma clareza de tá tudo claro e dia, não. É basicamente isso aí, porque até na Bíblia, em Salmos diz que o caminho do justo vai crescendo, vai brilhando como luz da aurora, né? E se você estiver de noite, você não consegue enxergar nada realmente. Então, primeiro ponto é clareza, cara. Por que você precisa de clareza? Se você não tem clareza no teu objetivo, você não vai chegar em lugar nenhum. Lembra lá de Alice, no País das Maravilhas? Chegou lá na bifurcação, e aí? É bem aquela imagem que está ali de fundo. E aí, para onde é que eu vou? Tá, tudo bem. Primeiro, para onde é que você quer ir? Tanto faz. Se tanto faz, escolhe qualquer coisa aí, porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, você precisa ter clareza no teu planejamento, no objetivo final para o teu negócio. E aí você precisa ter ali uma meta smart, que a gente chama que é uma meta inteligente, né? Eu não vou entrar muito a fundo nesses pontos, mas você precisa ter uma meta muito específica,
você precisa ter uma meta mensurável, que você consiga saber se você está no início, meio ou fim, tá? Uma meta específica, eu trago ela para uma meta bem simplificada, que até uma criança pode entender a tua meta. Se tua meta está complexa, cara, vai ser difícil também para a tua equipe entender e dar continuidade naquele teu projeto. Ela precisa ser atingível, lógico, eu não posso fazer uma meta maluca aqui, que falar que a gente aqui vai construir um estádio de futebol tipo Maracanã. Vai ser bem impossível da gente executar essa ação. Então, ela precisa ser atingível, não pode ser algo maluco. E ela precisa ser relevante. Se não for relevante, principalmente para quem a gente está desenvolvendo aquele projeto, ou produto, ou serviço, cara, a gente tem que descartar, não serve para a gente. E ela precisa ser temporável, ela tem que ter um tempo, cara. Eu gosto muito da frase de John Kennedy, que ele falou, cara, vocês precisam levar um homem na Lua e trazer em segurança em 10 anos. Pronto, ele deu deadline ali. Ferrou, meu irmão, tem 10 anos para fazer isso tudo. Agora, como é que a galera vai fazer? Aí não é comigo, eu só dou aqui a direção. Então, ela precisa ser temporável, né? Ela, é temporável que está escrito ali? Temporizável. Ela precisa ter um tempo, um time específico para ela acontecer. Certo? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que você precisa ter um propósito inabalável. Por que um propósito inabalável é importante no teu planejamento? Vão surgir muitas distrações, vão surgir muitos problemas, vão surgir muitas situações que vão te levar a querer desistir do teu planejamento, porque, como a gente falou, o planejamento não é o problema, a execução e a continuidade dele é que está o grande segredo. E por que eu preciso de um propósito inabalável? Cara, porque se eu não tiver um propósito inabalável, eu vou ficar no meio do caminho, tenha certeza disso. Quantas vezes aqui a gente já começou algum projeto, alguma atividade, que a gente não conseguiu chegar até o fim. E um propósito inabalável está muito ligado também com o teu propósito pessoal de vida, né? Porque eu sempre digo até para o pessoal que está querendo chegar no broadcast, a gente explica o propósito da igreja, explica como é que a gente trabalha, o que a gente acredita, como é que a gente busca criar um time. E se isso ali não tem uma ligação pessoal com o indivíduo, já vai ser difícil dele entrar nesse barco com a gente, né? Mas trazendo para uma aplicação pessoal, eu trouxe aqui um exemplo do Golden Circle, aqui, que o nosso amigo Arão também conhece bem, né? Quando a gente iniciou um trabalho, a gente pensou bem em cima desse conceito do Simon Sinek, que é um cara que difundiu muito esse conceito, que é o porquê. Por que eu estou fazendo determinada tarefa? Por que eu estou fazendo esse projeto? Por que eu estou planejando um novo CD aqui para a igreja, para o Ministério de Música? Por que eu quero aprender inglês? Por que eu quero isso, aquilo outro? Por que eu quero ter uma empresa para prestar tal serviço? Cara, tudo começa com porquê. Então, o Golden Circle mostra ali o what, o how e o why. O what é o quê? É o teu produto, né? O que ele é? É interessante? Pode ser interessante. Mas a gente vai ver aqui que tem uma diferença muito poderosa se eu tenho somente o porquê e se eu tenho não, somente o porquê não. Se eu tenho somente o quê e se eu tenho o quê e o porquê junto. Tá bom? Então, o what é o quê? O que esse meu produto ele é? Para que ele serve? Legal. Isso aí, praticamente todo mundo vai ter uma definição. Alguns vão ter até ali o como, o how, que é o processo propriamente dito ali. Para eu ter aquele meu produto ali bem legal, eu preciso de um processo para ele acontecer. Legal. Mas poucos vão ter um porquê poderoso, um porquê que realmente mexe com cada um indivíduo, né? Quando a gente olha, por exemplo, para uma Hilson, ela tem um porquê muito grande. E ela consegue mobilizar muita gente em prol desse porquê dela. Quando a gente olha para a Apple, propriamente dito, eu não sou fanboy da Apple, mas eu gosto muito de Apple, a Apple tem um porquê muito forte, que vira praticamente uma seita ali no negócio, ali, né, galera? Ele olha, vira fanático ali da marca ali, vira um defensor da marca ali, que você discute com o cara e tudo, né? E aí, é isso que eu trouxe nesse segundo slide aqui do porquê. Olha só que diferença tem. Se a gente tivesse somente o what, o que do negócio, seria mais ou menos assim, ó. Nós fazemos os melhores computadores, eles têm um design único, têm um desempenho excelente, são simples e fáceis de usar. Quer comprar um?
Ó, legal, e daí? Não me disse muita coisa, é um computador bom, mas eu tenho também um monte de computador bom. Tenho Dell, tenho HP, tem um monte de marca boa aí, Alienware, para quem gosta de game. E aí, cara, não me disse muita coisa, não. Mas o Steve Jobs, lá no início, ele criou um porquê muito forte para a Apple, que, eu não sei se vocês conhecem a história da Apple aqui, ele entrou para brigar com a IBM, que era uma gigante, e a Apple era uma minúscula, não tinha nem tamanho. Ele falou, cara, a gente não vai brigar aqui, não é por força não, é pelo porquê, pelo propósito que a gente tem, e esses caras não têm propósito, esses caras só querem vender computador, mas a gente quer fazer os melhores computadores, porque tudo que nós fazemos pensando em desafiar o status quo. Cara, você vê a Apple, ela realmente é bem desafiadora nos produtos delas. Você vê que ela lança tendência. Uma série de recursos que a gente tem no celular hoje, eu sei que Samsung e outras empresas são muito grandes, muito fortes também, mas eles lançam muitas tecnologias de vanguarda que acabam vingando, cara. Por exemplo, tiraram o famoso P2 dos telefones. Eu fiquei irritado com isso, cara. Tem que usar um adaptador. Mas se a gente olha para trás, eles lançaram uma série de tendências que acabou ficando mesmo, cara, porque eles têm um desafio muito grande. E as outras marcas não querem ficar atrás, mas eles desafiam esse status quo o tempo todo. Você vê que o computador, meu irmão, é cada vez mais fino, mais poderoso, mais rápido, isso, aquilo, outro. E vamos lá. Tudo que nós fazemos, nós acreditamos, nós fazemos pensando em desafiar o status quo. Nós acreditamos que pensar diferente faz toda a diferença, que é o porquê do negócio, né? Ele começa pelo porquê. A maneira que nós encontramos para fazer isso foi criando nossos produtos com design único, simples e fácil de usar. Isso, os caras são animais mesmo. Uma coisa muito interessante nisso aqui é que, nesse período de volta do Steve Jobs para a Apple, eu nem queria entrar nesse tema aqui, mas é só para explicar, para contextualizar. O Steve Jobs, ele sempre foi muito apaixonado por design, só que ele não era o cara que fazia o design. Quem entrou nessa jogada depois foi o Johnny Ive. E ele percebeu que o Johnny Ive era um cara muito bom de design e conseguia fazer realmente o que ele queria, chegar onde ele queria chegar com os produtos. Só que ele colocou a engenharia submissa ao design. Então o designer às vezes chegava e falava assim, cara, eu quero fazer um parafuso aqui, esse parafuso aqui tem que ser desse jeito aqui. E os caras falavam, não dá. Ah, não dá por quê? Ah, não, porque é muito mais difícil, vai custar mais. Mas como eles tinham o design em primeiro lugar e eles queriam desafiar o status quo o tempo todo, eles botavam esse desafio para frente. Não, vai custar mais? Não tem problema, vamos fazer. Mas vai trazer tal benefício. Sempre tinha um porquê baseado no porquê da empresa, né? E aí, vamos lá. Simples e fácil de usar, que é o processo, o como da empresa, né? E somente dessa forma que surgem os melhores computadores do mundo. Quer comprar um, aqui o discurso de venda já foi bem diferente, já tem um apelo muito emocional e quem se olha nesse perfil vai optar muito por um computador Apple, principalmente quem trabalha com criação, com design, com assuntos que você precisa de um computador bem robusto ali, confiável ali, né? Apesar que ultimamente, né, Aaron, tem tantos Mac Pros aí parando da gente, meu Deus do céu, mas vamos que vamos. Então, o porquê realmente do que você está fazendo é muito poderoso e vai mobilizar as outras pessoas que vão estar ao teu redor também. Então, sempre busque um porquê, um propósito inabalável para você olhar e ser tipo sua âncora ali de fé ali mesmo. Tipo, cara, eu não vou desistir nunca porque esse trabalho aqui é um trabalho que eu estou fazendo aqui pensando em milhares de pessoas que vão ser transformadas, abençoadas através de uma palavra, através de uma música que a gente está planejando, que a gente está produzindo. Então, isso vai fazer você seguir em frente nos dias mais difíceis dos teus projetos. Beleza? Terceiro ponto, estar presente para os dois primeiros. A gente começa a fazer um projeto, é muito fácil a gente não olhar mais para ele, a gente só continua fazendo sem olhar o que a gente planejou, ver se a gente está dando continuidade realmente naquele plano, ou se a gente precisa fazer algum ajuste de rota. É muito fácil a gente começar e se perder, isso é fato. Gosto muito de uma frase também do Warren Buffett, que ele fala que ele consegue perceber muito rápido os coelhos e as tartarugas, mas ele sempre prefere as tartarugas, porque as tartarugas sempre ganham as corridas, não os lebres. E ele dá esse exemplo falando que no mercado dele, o mercado financeiro, tem muitos lebres, muitos caras que são muito bons,
mas estão toda hora olhando para um lado para o outro, não tem um propósito ali definido, ali, uma visão de longo prazo que ele vai dar continuidade no que ele está começando. Surgiu uma oportunidade melhor, o cara pula ali, o cara vai para outro lugar, vai para frente, vai para trás. Nessa questão de propósito, eu até faço um adendo aqui para estar presente para o segundo ponto. Eu estava conversando com meu filho esses dias, o Luiz Felipe, tem 12 anos, eu estava falando para ele que a coisa mais importante que ele precisa descobrir qual o propósito, para que ele está aqui, cara. Porque se ele descobre qual o propósito que ele tem para a vida dele, fica muito fácil ele dizer não para qualquer outra coisa que vai tirar ele dessa direção. Então, quando a gente tem o porquê ali inabalável, vai ser muito fácil você dizer não para o que não é interessante para você, para o que não tem a ver com você. Então, facilita muito a tua escolha. Beleza? E está presente lá para o primeiro. Qual é o primeiro? Qual? Clareza. Cara, eu estou com o meu objetivo aqui claro, aqui, todo mundo do meu time está com esse objetivo aqui na cabeça. Até quando eu falo de estar presente para os dois, é de periodicamente, a gente está falando aqui para indivíduos, mas quando a gente estiver em grupo, a gente poder estar relembrando os nossos pontos que a gente começou a trabalhar lá em cima para estar claro sempre para todo mundo. O pessoal tem alguma dúvida? Não, não tem. Tem alguma dúvida aqui, vamos corrigir tal assunto aqui que a gente já percebeu que não está funcionando mais. Isso tem que ser um processo de melhoria contínua. Não tem como você deixar o negócio rodar sem estar validando isso aí, sem estar verificando. Então, estar presente para esses dois primeiros é super importante. Estar presente. Se o meu projeto continua claro para todo mundo e estar presente, se o meu porquê ali ainda está inabalável ainda, eu posso tocar esse projeto em frente. Legal? Então, vamos trazer aqui um exemplo desse rapaz aí, Ricardo Almeida, do Rio de Janeiro, mandou essa pergunta aqui ainda agora aí, através da internet. Ele mandou essa pergunta aqui, ó. Eu quero escrever um livro best-seller em 3 anos, mas não sei por onde começar. Pode me ajudar? Pô, legal. Vamos ajudar esse cara aqui? Beleza? Uma coisa interessante é que pelo menos ele tem uma meta de tempo ali, ele tem um prazo ali. Já começou bem, pelo menos. Pô, legal, o cara não está perdidão. Ele não quer fazer no final da vida, ele queria fazer em 3 anos. Então, preparei esse slide aqui, ali com uma imagem da Bienal e um plano de ação para ele. Qual é o ponto A que ele está hoje? Tá? Só para a gente contextualizar esse ponto A e ponto B, é um termo que eu acho muito legal, que eu vi numa entrevista da Fafá de Belém com a Marília Gabi Gabriela, é isso mesmo, tudo? Marília Gabi Gabriela? Por aí. Uma entrevista dela que ela é coach e ela estava explicando para que serve o coach de uma forma bem simples. Olha só, o coach serve para levar a pessoa do ponto A para o ponto B com clareza. Eu falei, pô, legal pra caramba. Isso a gente precisa muito, né? Que a gente usava muito com os experts, né? Porque os experts, às vezes, tinham várias ideias ali, queriam mudar o rumo toda hora do projeto. Só que se você muda toda hora o rumo do projeto, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, você precisa ter uma definição bem clara de onde é que você está hoje e onde você quer chegar no futuro. No caso aqui, o Ricardo Almeida, ele está no ponto A ali, que é um ponto inicial, mas ele quer ter um livro best-seller daqui a 3 anos. Então, qual o exercício que você pode fazer para se ajudar? Depois você traz isso para uma realidade sua, para um concurso, para alguma atividade que você tem de desafio. Eu aqui comecei a quebrar em tarefas menores para ele entender qual o próximo passo que ele tem que dar. Botei ali, ó. Primeiro ponto, tem que tirar um final de semana, cara. Tirar um final de semana para você pensar no teu livro, para você sair dali com o título do teu livro. Você tem que sair com a primeira coisa, é o título do teu livro. Legal. Isso, um final de semana ele consegue resolver. Beleza? Tranquilo. Daí ele vai partir para o rascunho. Cara, partir para o rascunho, ele pode levar 1 mês, 2 meses ou 2 anos. Quase os 3 anos de meta dele. Então, na verdade, o que é interessante é você fazer uma engenharia reversa. Vamos sair do ponto A, a gente já sabe onde é que a gente está. Vamos lá para o ponto B. O ponto B, no final, é o ser um best-seller na Bienal. Então, para acontecer isso, seria muito interessante que eu aparecesse num programa de TV, ou a gente aparecesse aí em um youtuber influente, meu irmão, que eu consiga alcançar gente pra caramba. Pra vocês terem ideia, para ser um best-seller hoje no Brasil, você precisa vender 4.000 cópias em 1 semana, ou 1 mês, se eu não me engano. Tem um site que tem esse indicador aí, pra você ver, não é tanta coisa, mas é difícil pra caramba, cara. Não é todo mundo que consegue, não.
Então, legal, eu tenho que chegar num programa de TV. Para eu chegar num programa de TV, ou eu tenho conhecimento pra caramba, ou o que eu preciso ter? Uma assessoria de imprensa. Então, legal, para eu chegar num programa de TV, cara, não é rápido para eu chegar lá e gravar, geralmente dura uns 3 meses. Então, ele já bota ali 3 meses para ele poder chegar num programa de TV. Legal. Mas para eu chegar nesse programa de TV, que vai durar 3 meses aí, eu tenho que estar com a minha assessoria de imprensa contratada 3 meses antes, que é esse processo até desenrolar de eu chegar lá. Então, ele tem que botar ali o time ali, que ele vai precisar 3 meses ali, ou 2 meses, para escolher uma assessoria de imprensa. E aí vai para baixo, ele precisa lançar o livro. Quanto tempo ele vai precisar para lançar o livro? Aí tem que perguntar para a editora, ele vai precisar para lançar o livro ali, de ter uma editora. Só que, eu indiquei ali, antes dele fazer o lançamento, já ter editora, ele fazer uma palestra para 200 pessoas, para fazer um pré-lançamento ali, montar um evento, organizar ali, para mostrar ali o que ele pode ajudar as pessoas com o livro. Beleza, aí ele vai colocando os times ali, eu preciso de 2 meses para planejar o evento, preciso de mais 2 meses para negociar com a editora e estar com a editora arrumada. Pô, legal. Eu já sei que lá no início eu preciso de um final de semana e vai sobrar um tempo ali no meio ali para eu poder rascunhar o livro. Então, ele já vai ter uma timeline do projeto ali, vamos dizer que sobrou para ele 1 ano e meio para fazer o livro. Ele pode fazer em 1 ano e meio, pode fazer em 1 semana. E ele gastar tempo construindo ali a autoridade, construindo ali já uma audiência online, aproveitando ali o conteúdo que ele tem do livro, já dando pílulas para o pessoal. Então, aí pode desdobrar em diversas ações. Mas ele precisa ter um plano simples e claro. Isso aqui é bem interessante, que é um plano de ação, é chamado um plano de ação, que você começa a construir para você entender quais os passos que você precisa para sair do ponto A e chegar no ponto B com clareza e bem. Legal? E eu já até poderia parar por aqui, eu quero falar bem simples sobre planejamento, eu não quero falar sobre muito aprofundado dele, quero trazer aqui para vocês, de forma bem simples, e eu separei aqui 3 erros que matam qualquer planejamento. A gente pode parar por aqui ou a gente pode continuar, o que vocês querem? Continua? Beleza? Esses 3 erros que matam qualquer planejamento é muito útil para indivíduo mesmo. Eu estou trazendo aqui para vocês, não estou trazendo para o grupo, não é para uma ação em grupo, é uma ação nossa, cara. Eu quero fazer aqui começar a correr, quero começar a fazer um exercício e sempre paro. Por que eu sempre paro? Tem um porquê nessas coisas. E tem também alguns gatilhos que a gente pode ativar para aumentar a nossa eficiência nessas simples assim, sonhos e desejos que a gente tem. Vamos ver qual é o primeiro ali. O primeiro é o efeito Zeigarnik. O que garçons e circuitos abertos têm em comum? Alguém pode me responder? Circuito aberto não passa corrente, mas pode desperdiçar também energia, não pode? Pode desperdiçar energia. Não está servindo para nada. Então, o que garçons e circuitos abertos têm em comum? A nossa energia mental é atraída pelas tarefas incompletas. E uma vez que uma tarefa é concluída, ela sai da nossa cabeça. Mas antes, deixa eu contar a história aqui dos garçons e dos circuitos abertos. Essa psicóloga ali, a Bluma Zeigarnik, ela fez um estudo na década de 20, que ela estava observando os garçons de um restaurante. E ela viu que os garçons eram bons pra caramba. Os garçons, cara, conseguiam anotar os pedidos bem pra caramba, conseguiam entregar os pedidos certinhos para todas as mesas, mas quando eles fechavam ali a conta, ali parecia que dava um del na cabeça dele. Se perguntasse para ele, cara, o que o pessoal ali pediu que fechou a conta? Aí os caras tinham que fazer o maior esforço para lembrar da ação. E aí ela criou a teoria que depois fizeram diversos estudos que acontece exatamente isso. Quando você tem uma tarefa completa, parece que ela, dá um del da sua cabeça ali, não pesa mais na sua cabeça. Mas circuitos abertos te deixam vagarosos pra caramba. Alguém que já se pegou pensando em alguma coisa que tem que fazer no futuro e ficou pensando pra caramba no que tem que fazer ali, só que você não vai fazer ali, certo? E se eu não vou fazer ali, para que eu estou pensando nesse negócio tanto agora, se eu tenho que fazer agora outra coisa que não tem nada a ver com o que eu tenho que fazer lá no futuro? Então, os circuitos abertos, caras, são uma bomba de consumir energia sua. Se você tem circuito aberto,
pensando em coisas no futuro que você não pode fazer agora, cara, você tem que dar um jeito de conseguir controlar isso aí e colocar em um lugar seguro. Lembra lá do que Jesus disse em Mateus 6? Cara, não adianta vocês ficarem pensando no amanhã. Vocês têm que trabalhar o hoje, pensar no hoje. Se vocês pensarem só no amanhã, vai ser um desperdício de energia fantástico. Jesus já deu essa dica lá atrás, cara. Então, como é que você pode fazer? Uma dica prática, como é que você pode fazer para fechar esses circuitos? Tipo, dar o del na tarefa ali para ela não pesar na tua cabeça, não ficar ali te gastando ali, e você saber que ela está num lugar seguro. Eu uso o Evernote. Você também pode usar o Evernote. Ele é gratuito. E como é que funciona isso? Às vezes eu estou conversando com a minha mulher, minha esposa, e aí pinta um negócio na cabeça. Cara, tem que fazer aquilo ali. Pô, legal. Jaque, rapidinho. Deixa eu só anotar um negócio aqui. Anotei ali, tranquilo. Cara, dei del da minha cabeça aquele negócio. Não fico mais pensando nele. Porque meu cérebro já condicionou que eu vou botar num lugar seguro, que eu estou sempre revisando, e eu não vou ficar preocupado em fazer aquela ação ali. Quando chegar no tempo certo, no dia de semana que eu estiver trabalhando, legal, aí a gente vai trabalhar para ou delegar ela ou para concluir ela de alguma forma. Então, vocês precisam fechar esses circuitos abertos, cara, que eles consomem uma energia maluca do teu cérebro e você não vai conseguir resolver nada e vai deixar de fazer o que você tem que fazer agora. Então, fecha os circuitos, baixa o Evernote. O Evernote, ele é bom pra caramba porque você pode buscar, fazer clipping, anotações de algum site que tem na internet, jogar PDF dentro, e ele lê tudo, cara. Até a imagem que está dentro do Evernote, você copia uma imagem e joga para dentro dele, quando você bota para pesquisar, ele consegue ler o que está dentro da imagem. Lá, eu pesquisar aqui sobre Natan tocando o teclado. Meu irmão, se tiver lá na imagem, Natan tocando o teclado, ele consegue ler a imagem, então a busca dele é muito boa. E aí você pode fazer, eu sugiro você fazer 2 listas. Uma lista de ideias. Pô, estou na rua aqui e tive uma ideia agora, eu não vou perder a ideia. Anota a ideia, no caderninho ideias. Tive uma aqui, lembrei de alguma coisa que eu tenho que fazer, que minha esposa me pediu. Vai lá, cria um outro caderninho, coisas para fazer. Bota lá no caderninho. E aí você cria um hábito de estar revisando isso ali semanalmente. Semanalmente é um bom time para você estar revisando isso aí. Cara, vai te dar um ganho de energia absurdo. Alguém já se pegou pensando assim em alguma coisa para o futuro? Provavelmente todo mundo aqui já se pegou num momento desse, né? E é boa a sensação? Não fede nem cheira, né? Não faz nada. Então, para que pensar agora, né? Vamos jogar isso para frente. A segunda dica é o efeito da dopamina. Não sei se todo mundo aqui sabe o que é dopamina, mas dopamina é fantástico, cara. Dopamina é um negócio muito louco, né? O nosso corpo é bem complexo, mas é muito interessante. E aí, o que juízes e a força de vontade têm em comum é a minha segunda pergunta. O que juízes e a força de vontade têm em comum? Eu vou contar aqui uma história dos juízes, né? Fizeram um outro estudo com juízes, e aí, qual era o teste? Quantos não e quantos sim ele dava ao longo do dia nos processos. E aí, quando ele chegava no local de trabalho dele, e ele começava a ter as audiências, o nível de sim dele era bem alto. Só que quando ia dando fome nele, ia descendo a força de vontade, caraca, ia quase para 0 sim. Não tinha mais sim. Então, já vai a dica, se vai para uma audiência, está perto do almoço, tem grande chance de estar lascado. Tenta marcar logo cedo, porque ele vai estar com mais energia ali para poder tomar uma decisão. Isso é um fator que é interessante. Quando a gente está cansado, é difícil para caramba da gente tomar decisão, cara. E quando a gente está cansado, é muito mais fácil da gente ceder a alguma tentação. Eu não vejo ninguém assaltar a geladeira logo de manhã cedo. Acordei cedo aqui, vou assaltar a geladeira. Não. Assalta a geladeira escondido, de noite, né? Onde ali bate uma fominha ali, bate uma vontade de comer alguma coisa gostosa, o cara vai lá e belisca alguma coisa. Então, a força de vontade é igual um músculo, ela cansa também, e ela precisa de energia, tá? E o que a dopamina tem a ver com isso aí? A dopamina nos motiva a agir em direção a metas, desejos e necessidades, e nos dá uma onda de prazer quando a gente consegue realizar algo. É quando a gente ouve aquele amigo maluco que corre 30 quilômetros, 40 quilômetros e fala assim, caraca, terminei de correr, estou me sentindo bem pra caramba.
Meu irmão, é a dopamina rolando solta ali no sangue dela, ali no cérebro dela, tomando conta de tudo. E a gente às vezes fala assim, pô, esse cara corre, tem prazer, esse cara é maluco. Não é maluco não, cara, é que o cérebro dele, ele está recebendo uma onda ali de dopamina que está deixando ele amarradão ali. Então, como é que eu consigo aumentar meus níveis de dopamina? Alguém quer saber? Para resistir a uma tentação, para poder dar continuidade em um projeto, em alguma situação nova, eu coloquei ali 4 pontos para você aumentar os seus níveis de dopamina. Primeiro, atividade física, cara. Atividade física é muito bom para liberar um pouquinho de dopamina. Não estou falando que a gente tem que ficar maluco aqui de malhar igual um doido, não. Tudo tem que ter equilíbrio, né? Mas exercício é bom para caramba para o corpo, né? Primeiro que o nosso corpo foi feito para se exercitar de alguma forma, né? Se a gente olhar os nossos ancestrais lá, principalmente na época de Jesus, imagina, Paulo tinha que fazer uma pregaçãozinha ali aonde? Em Mistra. Meu irmão, vai andar uns 30 quilômetros, amigo, vai andar ou vai de camelo. Então, se a gente olha mais para trás ainda, imagina na época de Abraão, caraca, o negócio era doido, né? Os caras tinham que fazer tudo a pé, então eles andavam muito, o corpo foi feito para se movimentar. Então, já tem uma recompensa se a gente faz um pouquinho de exercício, uma caminhada ou alguma atividade, a dopamina já vai começar a rolar solta ali. A segunda, cara, divida as tarefas em tarefas menores. A gente estava falando aqui de planejamento, de ter um plano de ação. Quando você divide tarefas grandes em tarefas menores, e você começa a vencer ali, ter pequenos ganhos, isso ali também joga uma dopaminazinha no teu cérebro também, cara. Teu cérebro começa a ficar animado ali, caramba, concluí já uma parte da tarefa aqui, pô, já consegui avançar um pouco mais. Então, isso é super, super prudente você dividir tarefas em tarefas menores. O terceiro ali, comemore cada pequena conquista, meu irmão. Tem que comemorar, porque quando a gente comemora, solta também uma dopamina violenta no cérebro. Quando a gente está no jogo de futebol, meu irmão, que tem um gol ali, meu irmão, a gente explode de comemoração ali, o nível de dopamina também vai lá em cima, né? Mas se a gente tirar para comemorar pequenas ações que a gente faz com o time ou individualmente mesmo, caramba, passei num concurso agora, passei numa prova, cara, vou me dar de presente aqui uma coisa que eu estava querendo há muito tempo aqui, cara, isso ali vai liberar ali uma dopamina muito boa no teu cérebro. E a quarta dica ali é colecionar, colecione. Quando a gente coleciona coisas agora, na época de Copa do Mundo aí, né, álbum de figurinhas, cara, quando você consegue uma figurinha rala ali, pum, dá aquela dopaminazinha também. Então, se você coleciona algumas outras coisas aí, só não pode ser coisa velha, né? Colecionar coisa velha, se for antiguidade, beleza, também vai dar ali várias sensações ali de, seja lá o que for que você colecionar, colecione, escolhe uma dessas 4 atividades ali e bota em prática, que vai dar um up nos teus níveis de dopamina, tá? Atividade física, dividir a tarefa em tarefas menores, comemorar as pequenas vitórias e colecionar alguma coisa também é uma dica, se você quer ficar fora dos 3 de cima. Beleza? A terceira dica para você trazer para a prática aí no teu dia a dia. Essa dica aí é um pouco mais técnica, não tem como você fugir de indicadores sem falar de número, né? A força dos indicadores, eu botei ali simplesmente indicadores, porque se a gente quer perder peso, a gente vai ter um indicador básico ali, que é o quanto eu peso hoje e quanto eu vou estar progredindo na minha pesagem ali ao longo de um período, né? Se eu tenho que passar numa prova, eu vou fazer uma série de avaliações antes ali, cara, eu quero ver se meu handicap ali está dentro da média que eu preciso para esse negócio ali. Se eu não estiver dentro daquela média, é um indicador. Então, você precisa ter indicador de alguma forma para medir o teu progresso, para você se entender. Cara, eu estou indo bem ou eu estou indo mal para caramba. Então, indicadores de desempenho, eu trouxe aqui mais agora para o lado mesmo empresarial, que não tem como fugir muito, mas a gente traz para o nosso dia a dia. Indicadores de desempenho são instrumentos de gestão essenciais para medir o resultado de qualquer ação que você vai executar. Eu trouxe exemplos de indicadores ali, quantitativos, qualitativos, de capacidade ou de produtividade. Se a gente está pensando ali em quantitativo, a gente está, por exemplo, trazendo esse exemplo do peso. Eu tenho um peso X hoje, eu quero chegar em um peso tal, você tem que deixar isso ali, de certa forma, ali grande, mas também lembrar do plano de ação
criar ações menores ali do dia a dia, eu preciso mudar talvez o hábito disso, ou mudar o hábito de iniciar uma atividade nova, ou mudar, fazer pequenas mudanças. Eu acredito muito que pequenas mudanças ao longo do tempo causam mudanças gigantescas nas nossas vidas. Se a gente trazer para a nossa vida espiritual, rotinas e ações tão pequenas como a gente iniciar um processo de poder, estar gastando mais tempo em oração, estar gastando mais tempo com a palavra, mesmo sendo pouquinho ao longo dos anos ali, ao longo dos meses, cara, a gente vê um crescimento muito grande ao passar de um ano. É melhor você tentar gerar uma melhoria por semana do que passar o ano inteiro sem fazer nenhuma melhoria na tua vida, em qualquer área da tua vida, né? É legal a gente pensar na área espiritual, na área de saúde, na área familiar, quem tem família, tem que manter essa bolinha alta o tempo todo. Na área de saúde, na área de caráter e integridade, também a gente tem que manter essa nossa bolinha também no alto o tempo todo. E na área de amizade também. Deixa eu trazer uma história aqui só para poder exemplificar isso que a gente está falando. Eu conto isso para alguns amigos que na nossa vida tem 5 áreas que são cruciais, tá? Quais são essas 5 áreas cruciais? Primeiro, relacionamento com Deus e caráter. Segundo, família. Terceiro, saúde. 4, amizade. E o 5º, trabalho. Vamos dizer que essas bolas são bolas de vidro. Mais uma é uma bolinha de borracha. Qual é a bolinha de borracha dessas 5? Trabalho. Trabalho é a única bolinha de borracha. Por que é bolinha de borracha? E não é bolinha de vidro? Porque o trabalho, a gente pode estar mantendo as outras bolinhas sempre no alto. Beleza, o trabalho caiu, ela vai quicar, tu chuta ela, vai correndo pegar lá na frente, mantém ela no alto, às vezes ela cai de novo, tu chuta ela, vai pegar lá na frente, ou seja, você está num trabalho hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, você está no outro trabalho totalmente diferente, às vezes muito melhor, e você achava que aquele lá era o máximo para a tua vida, e você só poderia estar naquele trabalho, mas não, mudou. E aí você está em outro lugar agora, fantástico, melhor ainda, que Deus te levou, você teve oportunidade de criar conexões e evoluiu, progrediu. Beleza, cara, é a única bolinha de borracha. Mas por incrível que pareça, é a que a gente passa mais tempo geralmente, né? Quem trabalha aqui, geralmente vai trabalhar no mínimo 8 horas por dia, mais o tempo de transporte, você vai passar 10 horas, 12 horas do dia, às vezes fora. E as outras áreas, as 4? Caráter e relacionamento com Deus, família, saúde e amigos. A gente precisa manter essas bolinhas no alto, à força mesmo. A gente precisa ter indicadores que mostrem para a gente lá, que a gente crie lá, sei lá, vou marcar um xizinho aqui na minha agenda aqui, que eu tenho que sair 2 vezes por mês sozinho com a minha mulher. É um indicador que você tem, cara. Bota lá. Por que as outras são bolinhas de vidro? Se eu não consigo manter essas bolinhas no alto e a bolinha de vidro cai, meu irmão, caiu o vidro, beleza, eu posso até colar, mas vai ficar marca. Se a gente tem um casamento, legal, tem um casamento, mas não estou ativamente botando essa bolinha de vidro para o alto. Vai chegar uma hora que o casamento pode quebrar, cara, é igual trocar o óleo do carro. O teu carro está funcionando bem pra caramba. É uma ação urgente trocar o óleo do carro? Não. Pode ser urgente só quando der pau, e quando der pau pode ser tarde demais, você tem que fazer o motor, você tem que trocar tudo lá. No casamento da gente também é a mesma coisa. Se a gente traz para a nossa área de saúde, a mesma coisa. A gente precisa manter a bolinha no ar. Se a gente traz para outra bolinha de integridade e caráter, mesma coisa. A gente tem que manter no ar, porque sempre surgem distrações, outros pontos que vão querer deixar aquela bolinha ali de lado até que ela caia mesmo e aí arrebenta tudo. A outra que a gente falou, amizades, a gente precisa de pessoas, né? Eu acredito muito que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, porque isso influencia demais a gente, né? Se a gente tem boas amizades, vai influenciar a gente para o bem, lógico. Se a gente tem amizades que não são boas, amigo, vai levar a gente para um outro lado, que é um buraco, cara. Já tem até aquele ditado antigo, né? Me diz com quem tu anda que eu vou dizer quem tu és. É totalmente real. Não tem como a gente falar que a gente vai andar com outras pessoas que não vão influenciar a gente. Não tem como. Teu cérebro não funciona dessa forma. Teu cérebro vai ser influenciado, sim. Trouxe ali mais exemplos de indicadores ali. Indicadores sempre vai envolver número. Isso aqui são alguns indicadores que a gente usa aqui de alcance de pessoas. E aí a gente transforma sempre em gráfico para a gente saber se a gente está dentro da meta ou se a gente está fora da meta
azul é a meta que é sempre crescente ali, é contínua, e o vermelho é o realizado. Se a gente percebe que está indo bem ali, como a gente vê lá em cima, estava vindo bem até o 4º mês, o 5º e o 6º deu uma despencada gigante. Se você não tem indicador para acompanhar o teu projeto, que no caso aqui no nosso aqui envolve números, caramba, ferrou. Você não vai saber que teu alcance caiu, porque você não está num lugar como aqui. A gente está fazendo um trabalho online. Então, são pessoas que a gente não está vendo, mas a gente está impactando. Se cair um indicador, você tem que, opa, time, vem cá, vamos conversar aqui. Vamos ver por que esse indicador aqui caiu. Ah, tá, a gente trocou o site, e o site, a gente não atualizou o XML para o robô do Google, e o Google não está reconhecendo mais nosso site, não está apresentando ele em resultado de busca. Pum, matou o problema. Agora vai demorar um tempo para voltar a subir esse indicador. Então, além da gente estar revendo os nossos trabalhos, os nossos projetos, nosso plano de ação, é importante para você identificar problema ou futuros problemas que você já olha ali e fala assim, cara, se a gente seguir aqui, a gente vai se dar mal. Porque tudo mudou já no mês passado para esse agora, então vamos mudar o rumo da nossa ação aqui. Uma revisão rápida, a execução é mais importante que o planejamento em si. Se a gente olhar para pessoas que conseguem alguma coisa, você vai perceber que elas executam mais do que planejam. Não é que é mal planejar não, planejar é muito bom, como a gente falou, mas a execução do planejamento é o que vai determinar o sucesso ou não do teu projeto. Pode ter um planejamento lindo, como a gente falou ali, igual a gente começou lá no jogo de futebol. Posso ter um planejamento, um esquema tático lindo, mas se a execução do esquema tático não funcionar, cara, não vai ter resultado. Segundo, tenha clareza no seu projeto. Um objetivo bem claro, para que qualquer pessoa, até uma criança, possa entender. Construa um propósito inabalável. Cara, por que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu estou fazendo esse trabalho aqui? Isso vai te ajudar nos momentos mais difíceis do teu projeto, para você não desistir e seguir em frente e ser bem sucedido no que você está fazendo. 4, traga os itens 2 e 3 sempre à lembrança. Eu botei ali semanalmente, que é um bom período para você estar revisando ali os teus planos, ou você pode botar mensalmente, dependendo do ritmo que você tenha, mas semanalmente é bom, cara, você está sempre olhando ali semanalmente, pô, legal, essa semana, se a gente pensar em bolinhas aqui, né, essa semana eu trabalhei, legal, cumpri minha meta, pô, essa semana eu saí com minha mulher, acompanhei meu filho no colégio, pô, não, é bom tu já ficar atento, pô, caramba, passei uma semana, não fiz nenhuma atividade com a minha mulher, com meu filho, não é legal, né, os moleques vão crescer, e a gente não tem ninguém que possa substituir eles em casa. Eu estou falando aqui de família porque eu passo muito por isso também, né? Eu gosto de trabalhar e amo o que eu faço. Então, trabalhar é mole para mim. Se deixar mole, se deixar o trabalho o dia todo. Mas a gente tem que estar sempre atento no que é importante para a nossa vida e para os que estão ao redor da gente. Se a gente levantar a bolinha ali de amizade, pô, essa semana, passou a semana toda, não falei com nenhum amigo, não liguei para nenhum dele, pô, vai criando um hábito aí de botar ali na agenda ali, ó, uma vez por dia, ligar para um amigo aqui, que eu tenho aqui, vai refazendo os contatos, cara, porque isso é importante pra caramba, e por aí vai. E aí o 5º, não deixe os 3 erros mais comuns matarem os seus planos, beleza? Deus, ele coloca planos, sonhos no nosso coração, e a gente tem que dar um pontapé nesse negócio aí e chegar até a conclusão deles, né? E quando a gente olha sempre para a Bíblia, a gente vê que os heróis da fé no meio do caminho até titubearam, mas foram perseverantes e conseguiram alcançar a promessa. Legal, pessoal? Eu trouxe aqui um depoimento, um testemunho rapidinho da Stephanie. A Stephanie é lá do Ministério Sonho de Deus, do pastor Cristiano, que eles tiveram aqui na conferência de família, né? E aí, quando o pastor Cristiano veio aqui, a gente conversou, mostrei como é que a gente trabalha aqui, ele falou, não, cara, que isso? Você precisa ir lá na igreja falar com os meninos que trabalham lá, porque eles não estão sabendo disso não, cara. Ou seja, cara, engraçado, né? Ali perto, fui lá, os caras não sabiam o que era marketing digital, cara. Os caras têm um trabalho fantástico, um trabalho de muita qualidade, mas não tem alcance nenhum. E aí a gente foi, conversou, falamos sobre processo, planejamento, uma série de coisas, e ela mandou isso ali, ó, de uma série de coisas que estavam acontecendo, né? Outra coisa muito positiva é que a gente está colocando em prática a reunião de abertura e fechamento da semana, e coloquei cada um responsável por si. A galera lá já tem um nível de maturidade legal em relação ao trabalho, bacana.
Eu não estou mais ficando em cima o tempo todo. No começo da semana a gente estabelece as metas e no final cada um traz o feedback do concluído e colocamos os problemas juntos até que a gente ache uma solução. Está sendo muito produtivo, fora que eu tenho mais tempo para cuidar da minha parte. Ou seja, a Stephanie é uma menina boa para canal de criação de conteúdo, só que ela gastava praticamente a semana toda dela acompanhando o que as pessoas estavam fazendo e ela não conseguia trabalhar. Ela, cara, eu não estou conseguindo trabalhar, essa é a minha maior dor aqui, eu não estou conseguindo fazer o que eu tenho que fazer. E aí a gente falou sobre organização, processos e um método que eu uso aqui, a gente está aplicando com eles lá, estão amarradões lá, em um mês lá, mudou já completamente a pegada deles lá para o trabalho. Isso para vocês verem que planejamento e ter um processo organizado para você executar, dá certo, cara, dá certo. Se a gente trouxer isso para a nossa vida, a gente vai ter muitos ganhos, cara, e vocês vão olhar para frente e vão falar assim, cara, é legal que alguém falou sobre planejamento, sobre dopamina, essas coisas loucas que tem no nosso cérebro aí, é aqui para ativar.